Danilo Gentili é um grande comediante, apresentador, escritor, cartunista, repórter, publicitário, ator e empresário. Nascido em 27 de setembro de 1979 na cidade de Santo André, em São Paulo, Gentili se formou em 2003 no curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da UniAPC. E iniciou sua carreira como humorista em 2003, participando de diversos programas na TV e atuações em stand-up comedy. Fala, meus haters! Meu nome é Saulo Gentili. O meu é Vinícius... Como que é? Danilo. Vinícius Danilo. E esse é o canal Plot Twist. Já se inscreve, deixa seu like, curte, compartilha, porque hoje nós vamos falar do brabo. Só, antes de tudo, eu quero pedir que façam esse vídeo chegar no Gentili. Nossa, será que chega? Eu quero meu vídeo espalhado no... Eu quero só uma vez pro Danilo Gentili. Coloca ele lá no The Noite só pra gente aparecer na tela. Aí, pessoal. Até parece. Se ele der um retweet no Twitter, já é sucesso, entendeu? Mas é isso. É isso aí, galera. Nós vamos falar desse cara aqui. Ele dispensa comentários. É um cara que ele vai muito além da comédia, né? Ele se destacou em tudo que ele fez, né? Ele começou a carreira lá atrás, em 2003. E de lá pra cá ele só foi fazendo sucesso, né, Vini Boy? Nós vamos até falar de várias coisas que ele fez durante esse período e você vai ver quanta coisa, quão versátil é esse maluco. Inclusive o Saulo tá falando do sucesso dele e inclusive como que o sucesso incomoda, né, Saulo? Porque o pessoal se incomoda muito com ele, porque na minha opinião é um cara muito bom em tudo que faz. Exatamente. E nós vamos voltar lá atrás, Vini Boy, em 2006. Ele começou sua carreira onde? Ele começou sua carreira com um show de comédia ao vivo no stand-up comedy. Que era uma companhia que tinha na época, né? Que era o Comédia ao Vivo, que lá atrás já tinha muita gente famosa que até hoje faz sucesso, né? E ele começou naquele início do stand-up, né? Quando ninguém sabia direito o que era o stand-up, lá estava Danilo Gentili, né, Os primeiros, né, Salom? Exatamente. Fez essa revolução aí. E com esse pequeno destaque que ele teve, Vini Boy, em 2008, né, depois de fazer algumas vinhetas da MTV, ele tinha um comercial que eu gostava muito, que era ele e o Oscar Filho, né, que eles vendiam os carros lá e tal. Era mó engraçado e eles mal falavam direito, assim, era de propósito. E aí ele se destacou tanto que ele foi chamado para poder participar do CQC, que foi uma outra grande revolução, onde ele fazia primeiro o repórter inexperiente, você lembra? Sim, lembro. Eu que ele vai entrevistar o Datena que o microfone cai no chão. O Agnaldo Timóteo também, que ele tenta, tipo, né, conversar, e o Agnaldo, não, calma, respira. E ele tremendo assim, você lembra disso? O CQC em si, ele era muito legal o programa. Depois ele foi caindo, mas na época, quando lançou, meu amigo... Até decair, ele fez muito sucesso. Eu gostava muito. Eu gostava muito. E aí ele ganhou essa fama como repórter inexperiente, depois ele se destacou em matéria nas ruas, principalmente na área de política, né? Onde ele criou um grande destaque. E aí, devido a esse grande destaque, em 2010, né, ao lado do Rafinha Bastos, que também fez o sucesso no CQC, eles fundaram um clube de comédia, que é o Comedians Comedy Club. Inclusive, Vini Boy, né, eu tive a oportunidade, na época que nós trabalhávamos juntos, nós fomos com a galerinha lá da Gold Ocean assistir um show de stand-up. Eu não fui, mas você foi, né? Exatamente. Eu lembro. Você postou até fotinhas. Fomos ver Fabiano Cambota na época, do Pedra Letícia. Olha só. Lá atrás, hein? Na época que fundou, hein? Em 2012, parece. Eles tinham lançado em 2010. E aí, Vini Boy, nessa época eles já estavam super estourados, todos eles, né? Inclusive o Danilo Gentili era um dos mais destacados. E aí ele foi proibido, né, de fazer piadas sobre candidatos na TV. Porque ele já tinha muita polêmica dele lá no Planalto, que ele era proibido de entrar, porque ele fazia umas perguntas muito cabulosas. E aí foi quando ele lançou no YouTube, nas vésperas das eleições, um show de stand-up chamado Politicamente Incorreto. Você lembra desse show? Eu não lembro. Sério que você não lembra? Não lembro. Foi um puta de um show que teve, acho que, milhões de gente assistindo ao vivo. Que aí no final... no YouTube. Tudo no YouTube, que aí no final, acho que ele pega uma motosserra e ele começa a cortar uns negócios lá. Mano, é muito louco esse negócio. Os negócios dele é sempre, como fala? Pesado. Bem pesado. Se eu não me engano, acho que levou 1.200.000 pessoas na época, hein? E a época que o YouTube ainda, né, não era o YouTube, né? E aí, Vini Boy, em 2011 ele parte para uma outra faceta da carreira dele que gerou grande sucesso, né? Ele foi pro Agora é Tarde, começou a apresentar o seu próprio talk show, inclusive ele conta a história, né, de como ele começou, porque ele apresentou essa proposta lá pro chefe dele e tal, aí o chefe dele sempre postergando, e aí ele fez um piloto, né? E aí o piloto estourou, parece, deu muito bom, tá ligado?
E aí ele colocou as regrinhas dele, né? E aí deu o que deu, foi muito bom, eu gostava muito. Já quando era na Band, agora no SBT também, eu sempre acompanho, eu vejo os vídeos. Inclusive o nosso querido Profeta estava aí esses dias. Tem que ver esse episódio. E aí ele estourou, né, Vini Boy? Que aí ele trouxe a banda que ele gostava na época, que era o Traje a Rigor. Aí juntou o Murilo Couto com o Léo Lins. E aí trouxe o Marcelo Mansfield. E tipo assim, foi uma baita de uma revolução no talk show, porque naquela época a gente tinha só o jogo. O jogo que estourava, né? E aí ele trouxe um formato que já era de muito sucesso nos Estados Unidos e ele conseguiu entregar muito bem. Né? Você colocar também a identidade dele, né? Exatamente. Tipo, não é uma imitação do Jô nem dos Estados Unidos. Ele colocou a identidade dele e conseguiu formar o grupinho dele ali, que era muito bom. Exatamente. E nessa época, ele também fez apresentações na TV fechada. Tinha um canal antigo que se chamava VH1, que agora se chama Comedy Central. E na época, ele tinha um programa que se chamava Comedy Central Apresenta. E era ele que apresentava, né? Pelo menos ele apresentou a primeira temporada, né? E aí gerou um grande sucesso. E aí nessa mesma época, Vini Boy, que acho que foi uma época de grande sucesso, a época de ouro dele em matéria de fazer coisas diferentes, ele também compôs uma música. Você sabe que música é essa? Eu nunca ouvi, mas Ela Traiu Rock and Roll. Que foi gravada pelo Pedra Letícia, Isso, né? exatamente. E também em 2011 ele lançou um jogo. O Mundo versus Danilo Gentili, Salão. Você já jogou esse jogo? Não joguei, mas foi um jogo que na época fez tanto sucesso que ganhou um prêmio. Na categoria Game Mobile Brasil, na BGS. Na BGS? Exatamente. Que aí ele fazia um papel dele lá contra os apresentadores, os caras que iam perseguir ele, né? No joguinho. É um joguinho bem besta, mas é um joguinho legal. Que na época, né... Rendeu o prêmio. Rendeu o prêmio e ele fez um grande sucesso. Sim. E aí, Vini Boy, ele não parou por aí. Em 2016 ele criou um outro jogo que se chamava... Corre, Danilo, corre. Exatamente. Sempre tem o nome dele, né? Lógico. O jogo era dele. Entendi. E aí, em 2014, Vini Boy, ele faz uma grande mudança na carreira dele, que é quando ele vai pra onde? Ele vai pra SBT, né, Solon? Eu acho que a Band não tava mais pagando o que ele queria. Eu acho que a Band deve ter ficado muito chateada, porque ela tentou renovar e não conseguiu. Aí chamou quem? O arquirrival dele. O Rafinha Bastos. Só que ele foi pro SBT. Nós vamos falar disso no Polemizando Danilo Gentili, né? Não vamos dar spoilers. Exatamente. Mas ele foi pro SBT. Quem achou que ele não ia conseguir fazer o mesmo sucesso, ele triplicou o sucesso e hoje é um cara consolidadíssimo no SBT. Exatamente. O nome do programa também é muito legal, né? The Noite. Que ele já tinha o Agora é Tarde, né? Que era muito bom esse nome. E aí ele lançou o The Noite. O cara é inteligente, né? Ele é muito inteligente. E aí ele conseguiu consolidar ainda mais a carreira dele como apresentador, né? Que ele já tinha outras vertentes. E aí, em 2015, no ano seguinte, ele foi participar na rádio. Jornal da Manhã, Saulão. Ele Exatamente. fazia uns comentários lá, né? Exatamente, foi comentarista. Isso aí nem eu sabia, nem eu lembrava na realidade. Eu não sabia, eu tô aprendendo agora com vocês. E nessa mesma época, Vini Boy, ele se aventurou como escritor. Você sabia que ele lançou 4 livros? Mas eu acho que ele já é um escritor nato, né? Porque ele escreveu os programas, escreveu o jogo. Escreve tudo, escreveu música. Comedy, escreveu música. Você precisa escrever. É. Né? E aí, dentre os livros que ele lançou, Vini Boy, em 2009 ele lançou um que era Como se tornar o pior aluno da escola. Se tornou um filme, né? Exatamente, ganhou uma adaptação pro cinema, né? Que aí foi quando ele se aventurou também no cinema em 2017. Não. Em 2010, ele lançou o Politicamente Incorreto, que foi inspirado naquele stand-up comedy que ele fez, que fez muito sucesso, né? Acabou virando uma série de TV. E em 2012, ele lançou o seu terceiro livro, que é A Vida e Outros Detalhes Insignificantes, que é uma coletânea de piadas de show de stand-up que ele fez ao longo da sua carreira. Em 2015, ele fechou com Doodles, né, que foi o último lançamento que ele fez, né, que é os desenhos que ele fazia no programa lá do SBT, que ele resolveu também transformar numa obra, né, numa coletânea. Então, ao todo aí, ele lançou 4 livros, né, Vini Boy? É um danadinho que gosta de escrever e gosta de fazer de tudo, né? Exatamente. E por que não se aventurar no cinema? Por que não? Ele quis se aventurar no cinema e também fez sucesso, Vini Boy, por incrível que pareça. Ele começou lá em 2010 com um filme chamado Podia Ser Pior. Aí em 2013 ele lançou um filme chamado Mato Sem Cachorro. E em 2014, Salom, ele lançou As Aventuras de Paddington, ele lançou, mas como em dublador, né? De uma animação, exato. É uma animação. Em 2015 ele participou no filme Super Pai como Fazia um papel de policial, né? É, ele era um policial. E em 2017 ele voltou como dublador, né, numa animação chamada Bug Gang no Espaço, Gustavinho. E Como se tornar o pior aluno da escola, onde ele foi o criador, produtor e o roteirista. Ele era brabo, né, Salom? Exatamente, fez muito sucesso.
E em 2018, ele lançou o que talvez seja o maior filme de sucesso dele. Qual foi? Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Você Ele assistiu foi o esse criador. Não. Mas É um filme bom, bem viu? falado. Você assistiu? Ele foi muito bom, ele ganhou muitos prêmios internacionais. Aham. Ele é pouco reconhecido aqui no Brasil. E eu vou falar um negócio pra você, é bom. Os nomes dos filmes dele é tudo longo, né? Também. É. Gosta de... Mas é legal, porque é baseado diferente, na né? cultura brasileira, né? Esse da Loira do Banheiro, você não lembra da Loira do Banheiro? Na época de escola, quando eu falava? E é um filme muito bom, que foi baseado também numa obra que ele fez no livro dele, né? E o show de stand-up, Vini Boy, qual foi? Em 2010 ele lançou o Politicamente Correto, Que a né? gente já falou aqui. já falou e tal. Em 2016 ele lançou o stand-up comedy. Em 2018 ele lançou o Politicamente Correto parte 2, né? Que foi em 2018. Em Continuidade. 2020 ele tem o stand-up raiz, que ele faz com o Diogo Portugal e o Oscar Filho, que são seus amigos São das os antigas. parceiros, né? Exatamente. Parceiraços. Paramos por aí, Vini Show? Ou não? Eu acho que não. Vamos falar um pouquinho da carreira do Danilo Gentili como empreendedor, né, Vini Boy? Sim. A gente já falou lá atrás, Vini Boy, da carreira dele, né? Quando ele lançou lá no comecinho, quando ele abriu junto com o Rafinha Bastos, né, o Comedy Club, que foi o primeiro que ele fez. Primeiro Comedy Club. Só que, depois disso, ele lançou um outro Comedy Club, que é para aqueles que estão iniciando na comédia e também para aqueles já consolidados, né? Que é o My Fucking Comedy Club. Né, Ele ajuda, né, o pessoal mais novo na comédia e tal a se destacar. Ele é um cara que ajuda muito esse pessoal, pessoal que tá começando e iniciando agora na comédia, porque não tem muito destaque, né? É difícil você ter muita gente e pouco espaço. Exatamente. E aí ele dá espaço para essas pessoas, vamos Exatamente. colocar assim, né? E lá ele serve alguns lanches, inclusive tem um próprio hambúrguer dele, né? Que ele lança lá pro pessoal comer. Ele já fez uma propaganda, inclusive. E aí também, fugindo um pouquinho dessa parte de comédia, ele também foi pra parte dos vinhos. Ele tem uma linha de vinhos que se chama qual? Putos. Exatamente. Vinícola Putos, né? Que ele lançou junto com o Diogo Portugal e com o Oscar Filho, né? Menino do vinho, né? Que é uma marca de vinho portuguesa, que é muito bom, por sinal, né? Que ele quis... É muito bom, você já provou? Não, mas eu tenho. Eu confio nele. Eu confio nele porque ele falou que, assim, nas entrevistas que ele dá, ele falou que ele quis fazer uma linha de vinhos que fosse de qualidade e que fosse num preço acessível. Entendi. Eu ainda teria a oportunidade de experimentar esse produto. Aí a gente volta aqui e fala se é bom mesmo. E charutos, né? Já experimentou os charutos dele? Eu não fumo, mas eu vejo direto no The Noite ele apresentando os charutos dele. Inclusive ele dá de presente pra algumas pessoas que vão lá. Exatamente. Que são charutos também que ele fala que é de ótima qualidade. Alta qualidade, exatamente. E além de tudo isso, Vini Boy, o Danilo Gentili é também conhecido pelo seu ativismo e defesa da liberdade de expressão. Ele se posiciona firmemente em relação a esse tema, você pode notar isso nas polêmicas que ele tem no Twitter, né? Onde ele sempre compra briga sobre essa liberdade de expressão, falando de política, arranjando tretas. Essa parte da treta aí vai ficar para um próximo vídeo que a gente vai fazer bonitinho, todo isso focado em tretas de Danilo Gentili, que tem muitas. Exatamente. Polemizando, né? Polemizando Danilo. Então você vê aí que o Danilo Gentili é um cara multifacetado. Aonde ele se mete, ele faz sucesso, né? O menino não é só um cara engraçado. Nasceu pra fazer sucesso. É um cara brilhante, né? Vamos colocar assim. Esse foi o Trajetória Danilo Gentili. Eu tenho certeza que você não sabia de tudo isso. Ou sabia? Eu não sabia! Exatamente. Nos surpreendemos, entendeu? Deixa o seu like, compartilha, faça esse vídeo bombar pra chegar no nosso menino Danilo, né? Porque ele merece. Ele é um cara de sucesso. E nós merecemos também. Nós merecemos ser os caras de sucesso também. Não, Vini Boy? É isso aí. E nós vamos lançar a franquia Plot Twist, entendeu? É vinho, é charuto, Charuto, camiseta. Nós vamos fazer camiseta. tudo. Eu vou copiar esse menino porque esse menino é muito bom. É isso mesmo. Vambora! É nóis. Tchau!